Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7h30 da manhã aqui em Brasília. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Este é o Repórter Nacional que está diferente. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. Essa é a novidade. A gente está também na TV Brasil. Pelos próximos 25 minutos, você vai ouvir e ver as principais informações do Brasil e do mundo. Isso, e a gente está também no YouTube, no Rádio Nacional BR e no canal da TV Brasil. Além, é claro, dos aplicativos da EBC para celular. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Leilão de portos, aeroportos e ferrovias acontece esta semana. Expectativa do governo é arrecadar 10 bilhões de reais com concessões. Brasil busca apoio internacional para vacinas. Especial mostra a importância da Rádio Nacional na vida de todos nós, brasileiros. E acredite se quiser, tem fã do cinema que comemora o 5 de abril na esperança do primeiro contato extraterrestre. Vamos começar falando de leilões. É que essa semana vai ser importante para o setor de infraestrutura. Portos, aeroportos e ferrovia estão na chamada Infra Week, que acontece a partir de quarta-feira. Mas daqui a pouco a gente detalha um pouco mais deste assunto aos nossos ouvintes e telespectadores. Combinado. Então, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Covid. É que no fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com representantes da OMS e da OPAS em busca de apoio para a produção de vacinas. E já neste mês, segundo o ministro, a Fiocruz e o Butantan devem entregar mais 30 milhões de doses de imunizantes. A gente confere com Vitor Ribeiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez uma reunião com representantes da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que representa a OMS nas Américas. Após o encontro, Queiroga afirmou que o Ministério busca apoio internacional para ampliar a vacinação e conseguir remédios para a intubação de pacientes. Nós temos com a Organização Mundial de Saúde e a OPAS um acordo de colaboração técnica para ampliar a produção de vacinas no Brasil. Nós também trabalhamos com a OMS e a OPAS na busca de insumos estratégicos, outros, como por exemplo os kits, chamados kits de intubação, com medicações sedativas, hipnóticas, bloqueadores neuromusculares, para conseguir repor os nossos estoques reguladores. Marcelo Queiroga anunciou que a Fiocruz e o Butantan devem entregar neste mês 30 milhões de doses de vacinas e as Forças Armadas vão ajudar a imunizar pessoas que vivem em locais de difícil acesso. O ministro da Saúde voltou a pedir que todos usem máscaras, limpem bem as mãos, mantenham o distanciamento social e não façam aglomerações. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E olha, que o brasileiro está viajando menos, a gente já sabe, né? Por causa da pandemia. É verdade. E esse cenário parece que não vai mudar tão cedo, Monique. Pelo menos é o que mostra um levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que a gente confere agora com Daniela Longuinho. Levantamento da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, indica média diária de voos domésticos abaixo de 1.000 neste mês de abril, auge do impacto da pandemia do novo coronavírus. A previsão de 960 voos por dia representa uma queda de 40% para o mês em relação ao nível antes da pandemia. A demanda por voos domésticos havia registrado queda de 49% em março, quando a média diária de partidas ficou em 1.177 voos, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil reunidos pela ABAR. Segundo a Associação de Empresas Aéreas, a tendência de recuperação da demanda e da oferta por voos domésticos, que vinha sendo registrada desde maio de 2020, foi interrompida em fevereiro deste ano. Vale lembrar que no dia 24 de março, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
sanitária determinou que os aeroportos adotem medidas sanitárias equivalentes às determinadas por estados e municípios para tentar conter o avanço da Covid-19 no país. A ABAR destaca que as companhias aéreas seguem rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação do novo coronavírus. No site www.abar.com.br é possível conferir orientações para as principais dúvidas sobre viagens de avião durante a pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E ainda falando de aviação brasileira, as empresas que integram a ABAR, a associação que a Daniela estava contando para a gente agora, né? Ela já transportou de graça 19 milhões de vacinas contra a Covid-19. Além disso, cerca de 3 mil profissionais da saúde, além de 166 toneladas de alimentos, respiradores e EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, também foram transportados gratuitamente desde o início da pandemia. É isso, todo mundo fazendo a sua parte para levar vacina e tentar conter o avanço da doença. Agora sim, como destacamos inicialmente, essa semana vai ser importante para o setor de infraestrutura, viu, Monique? Portos, aeroportos e ferrovias estão na chamada InfraWeek, como destacamos, que acontece a partir de quarta-feira. A repórter Maíra Rainer já está na linha com a gente, ela que acompanha esse assunto. Oi, Maíra, bom dia! Quanto deve ser arrecadado com essas concessões? Aliás, notícia boa também para o mercado de trabalho. Oi, Miguelzinho, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, a expectativa é arrecadar 10 bilhões de reais com essas concessões. Em relação à geração de empregos, que também é uma boa notícia, o que se espera é que ao longo desses contratos possam ser gerados cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos. E são leilões em várias áreas, viu? Aeroportos, portos, ferrovias. Vamos entender como é que vai ser cada um. Bom, na quarta-feira, agora dia 7, serão concedidos 22 aeroportos em contratos de longa duração com projetos de até 30 anos, o que deve representar aí mais de 6 bilhões em investimentos. Eles serão divididos em 3 blocos por regiões. Região Sul, Norte 1 e Central. Pela região Sul, estão 9 terminais nas cidades de Curitiba, Bacaxeri, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Navegantes e Joinville, em Santa Catarina, Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. Pela região Norte 1, aeroportos nas cidades de Manaus, Tabatinga e Tefé, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia, Boa Vista, em Roraima e também no Acre, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. E para o bloco central serão as cidades de Goiânia, em Goiás, Palmas, em Tocantins, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, no Piauí e Petrolina, em Pernambuco. Na quinta-feira será a vez do leilão do primeiro trecho de integração oeste-leste entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão do trecho de 537 quilômetros deve garantir aí 3,3 bilhões em investimentos. Bom, esse prazo dessa concessão aí é de 35 anos. E 5 terminais portuários serão arrendados na próxima sexta-feira, com a previsão aí de 600 milhões de reais em melhorias. 4 no Porto de Itaqui, no Maranhão, e no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lembrando que no Maranhão os terminais são voltados para armazenamento de granéis líquidos e em Pelotas para toras de madeira, especialmente. Agora a gente segue com vocês aí no estúdio. Obrigado, Maíra. E uma notícia triste do fim de semana, a morte de Aguinaldo Timóteo. O corpo do cantor foi sepultado na tarde desse domingo no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. O artista morreu no sábado, aos 84 anos, em decorrência de complicações da Covid-19 após 18 dias de internação. Pois é, Aguinaldo Timóteo era conhecido pela voz potente. Voz esta, aliás, que embalou muitas gerações. Inclusive, uma curiosidade, Monique. O primeiro show dele foi aqui, na Rádio Nacional. Tatiana Alves conta pra gente um pouquinho da carreira do artista. Vem, me faz feliz, por um momento apenas.
fala de amor, das coisas. Uma das mais belas vozes da música brasileira se calou. Aguinaldo Timóteo, um artista intenso e cheio de carisma, morreu vítima da Covid-19 aos 84 anos. Ele estava hospitalizado desde o dia 17 de março, no Rio de Janeiro. O corpo do cantor foi sepultado neste domingo. A cerimônia ocorreu somente na presença de amigos e familiares no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste carioca. Amigos como o intérprete de sambas enredo, Paulinho Mocidade, lamentaram a perda. Ser humano espetacular. E que voz! Vai deixar uma lacuna e uma saudade imensa no cancioneiro popular do nosso país. Descanse em paz, Aguinaldo Timóteo. A paz do Senhor, meu amigo. Você cumpriu uma missão lindíssima, como poucos, e vai deixar muita saudade. Mineiro de Caratinga, ele foi ainda jovem para o Rio em busca de oportunidades, onde foi ajudado pela cantora Ângela Maria, tendo gravado seu primeiro disco em 1961, aos 25 anos de idade. O primeiro show na Rádio Nacional foi no mesmo ano, quando cantou a música Laura. Sua popularidade era baseada em um repertório romântico e na potência vocal. Tinha público cativo e shows que lotavam os auditórios. Aguinaldo Timóteo gravou 64 discos em sua carreira. Uma de suas últimas aparições públicas foi em janeiro, numa apresentação beneficente pela internet aos pés do Cristo Redentor. O cantor também trilhou o caminho político. O primeiro cargo público foi assumido em 1983, após ser eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Anos depois, ele deixou a política para se dedicar somente à música. Repórter Nacional. E chegou o momento do nosso contato com a Rádio França Internacional. Hoje, quem está na linha com a gente é Maria Paula Carvalho, que traz as informações do que está acontecendo em relação à pandemia lá na Europa e também sobre um complô na Jordânia. Bom dia, Maria Paula. Bom dia a você e todos os ouvintes. Vários países europeus que são dependentes do turismo começam uma reabertura gradual de suas atividades. É o caso da Grécia, onde a maior parte do comércio abre. Hoje, o ministro das Finanças anunciou um pacote de 130 milhões de euros para ajudar cerca de 100 mil empresas em dificuldades por causa da pandemia de Covid-19. Portugal também abre museus, escolas e áreas externas dos cafés após 2 meses de lockdown. Mas os voos para o Brasil continuam suspensos para impedir a propagação das variantes do coronavírus. Já os britânicos comemoram uma queda do número de contaminações e de mortes. Em ritmo acelerado de vacinação, o Reino Unido discute agora a retomada dos grandes eventos, como jogos de futebol e os concertos, e anuncia também novas regras para as férias de verão. O primeiro-ministro Boris Johnson deve apresentar hoje um passaporte temporário de saúde e também novas normas para viagens internacionais. Enquanto isso, aqui na França, seguimos no 3º confinamento nacional. Haverá uma tolerância hoje para o retorno do feriado prolongado de Páscoa, mas durante um mês a circulação de pessoas está limitada em todo o país, as escolas e o comércio não essencial estão fechados. O comissário da Comunidade Europeia responsável pelas vacinas, o Thierry Breton, estimou hoje que a produção de doses vai ser suficiente para garantir a imunidade coletiva no bloco a partir de meados de julho. Bom, outro assunto em destaque hoje é a Jordânia, que anunciou ter cortado pela raiz uma tentativa fracassada de conspiração para desestabilizar o reino, envolvendo o meio-irmão do rei Abdullah II. Mais de 10 pessoas foram presas, incluindo aí membros da família real. Em uma gravação de áudio divulgada esta noite, o príncipe Hamza, que é acusado de conspirar contra o rei da Jordânia, disse que não vai obedecer às ordens do chefe do Estado-Maior e nem à proibição de sair de casa e se comunicar com outras pessoas, além da própria família. O príncipe negou ter participado desse complô e acusou as autoridades do país de corrupção e incompetência. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada. Repórter Nacional. A Páscoa passou. E como foi? Você ouvinte, telespectador, você, Monique, resistiu ou abusou do chocolate? Consciência está pesada?
Nem me fala, viu, Miguelzinho? Tá pesada sim. E agora a gente para pensar o seguinte, é que além de ganhar peso, tudo em excesso faz mal para a saúde, não é? Exatamente. Então, o momento é de tentar reverter o prejuízo. A repórter Daniela Longuinho está de volta, ela que conversou com nutricionistas que dão dicas para se retomar a rotina na alimentação. E mostrou o seguinte, não tem milagre não, viu? A solução mesmo é fechar a boca. Com o fim do feriado de Páscoa e o tão esperado dia da troca dos ovos de chocolate, muitas pessoas já podem estar preocupadas por terem comido além da conta. Para aqueles que abusaram do chocolate e da comida nos últimos dias, uma especialista dá dicas importantes para dar um alívio ao corpo. A nutricionista e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Liliana Bricarello, explica que é fundamental beber bastante água e buscar uma alimentação leve. Além disso, a nutricionista dá outras dicas para aqueles que exageraram e agora precisam eliminar a sobrecarga do organismo. Comer bastante fruta, legumes, verduras, alimentos grelhados, pode ser filé de frango, filé de peixe, pode ser um ovo cozido, mexido, acompanhando uma boa salada, uma salada com quinoa, que é um alimento interessante também. Se exercitar, principalmente se for ao ar livre, agora no momento de pandemia. A outra dica da Liliana é consumir alimentos frescos. Já as opções de comidas gordurosas e ultraprocessadas vão na contramão e por isso devem ser evitadas. Como o chocolate, por exemplo, um alimento rico em gorduras e calorias. Porém, ele pode ser substituído por opções mais saudáveis, quando o principal ingrediente é o cacau. Mesmo assim, o conselho é comer uma pequena porção. A nutricionista e professora Liliana Bricarello recomenda ajuda profissional para aqueles que buscam comer de forma balanceada e nada de dietas milagrosas ou orientações de leigos que se multiplicam pela internet. No site do Conselho Federal de Nutricionistas, você pode verificar profissionais habilitados. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E você está vendo o rádio na TV, mas o rádio nas ondas sonoras tem toda uma história que leva um nome, o nosso Rádio Nacional. Durante toda essa semana você vai acompanhar aqui um pouco dessa nossa história contada por pessoas que viveram e entendem muito do assunto. A reportagem de Beatriz Evaristo. Música. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Notícias. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Humor. Radionovelas. Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Esportes. No Mundo da Bola, o mais famoso e completo programa de esportes do rádio brasileiro está no ar. Há mais de 80 anos, a Rádio Nacional leva informação e entretenimento aos brasileiros. Criada como empresa privada do jornal à noite no final da década de 30, no Rio de Janeiro, passou a ser patrimônio da União a partir de 1940. De acordo com a historiadora e pesquisadora Lia Calabre, autora do livro A Era do Rádio, a Rádio Nacional investiu na diversidade cultural brasileira e se solidificou como uma rádio estatal. Ela tinha uma programação que buscava ser efetivamente nacional, em termos de alcance, em termos de noticiário, em termos de diversidade de programa. A importância de uma rádio estatal com autonomia, com agilidade, com modernidade, na verdade, é fundamental, inclusive para que a credibilidade dos meios de comunicação de massa, nesse desenho de meios de comunicação de massa do século passado, se mantenha. A professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Valci Zuculotto, conta que a Rádio Nacional foi uma referência no Brasil, na era em que o rádio reinava absoluto como meio de comunicação. A Rádio Nacional padronizou o nosso rádio. O rádio brasileiro padronizou o rádio que é hegemônico no Brasil, né? Que é o rádio comercial e que é o rádio que desenhou todo o nosso modelo, toda a constituição que nós somos, do que é o país social, cultural, economicamente, tudo, né? Cultura brasileira mesmo é muito marcada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Como testemunha ocular da história, o Repórter Esso, veiculado pela Nacional no Rio de Janeiro entre 1941 e 1968, também teve um papel de destaque na formação do radiojornalismo brasileiro, como acrescenta a pesquisadora Valci Zuculotto. O radiojornalismo brasileiro mesmo se constitui e passa, vamos dizer assim, a construir o seu modelo a partir do Repórter Esso. Era a Rádio Nacional que produzia, os manuais de radiojornalismo começaram lá com o Heron Domingues, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em um tempo que a TV ainda estava começando, a Rádio Nacional foi responsável pelo lançamento de centenas de cantores, influenciou a formação de torcidas brasileiras e fez coberturas importantes como a Segunda Guerra Mundial. Seguindo com seu papel de comunicação pública, passou por transformações e inovações técnicas e hoje está presente na TV e na internet. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Você sabia que 5 de abril é o dia do primeiro contato com extraterrestres? Provavelmente não, né? Porque ainda não aconteceu. Só daqui a 42 anos. É essa, pelo menos, a previsão que está no filme Jornada das Estrelas. Aliás, a data é muito celebrada no universo da Star Trek. Vitor Ribeiro está de volta para contar para a gente essa história. 5 de abril de 2063. Essa é a data em que a humanidade fará o primeiro contato com uma civilização alienígena. Pelo menos é essa a história do 8º filme Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, de 1996. O filme conta a aventura da tripulação da nave USS Enterprise E e diz que os primeiros extraterrestres a falarem com os humanos foram os vulcanos. É uma civilização extremamente racional, da qual faz parte o icônico Spock. Live long and prosper. Os fãs da saga Star Trek decidiram que todo dia 5 de abril devem se reunir para debater e planejar o que fazer daqui a 42 anos. Este ano o evento será global, com uma sequência de lives organizadas pela produtora de cinema Paramount. Entre os convidados, o elenco do filme de 96 e das séries que estão no ar nos serviços de streaming, Star Trek Discovery e Star Trek Picard. A produtora também promete uma maratona de episódios clássicos e o anúncio de novidades do universo Jornada nas Estrelas. Ao todo, serão 6 painéis que vão contar como os autores conceberam esse primeiro contato e revelar informações de bastidores do filme, que completa 25 anos. O primeiro painel, marcado para as 4 horas da tarde, será com o ator Patrick Stewart, que vive o comandante Jean-Luc Picard e promete fazer um anúncio. A expectativa é que seja sobre a 2ª temporada. Os fãs, como eu, também esperam algum spoiler sobre o novo Jornada nas Estrelas, previsto para ser lançado em 2023. Para acompanhar as transmissões, basta acessar startrek.com. Vida longa e próspera ao universo Star Trek. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Esportes. E agora o futebol com Bruno Mendes. E vamos com os principais resultados do domingo pelo Brasil. Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas por 2-1. Campeonato Carioca, Botafogo e Portuguesa ficaram no 1-1. Campeonato Catarinense, o Brusque empatou com o Figueirense em 2-2. O Avaí venceu o Metropolitano por 1-0. Campeonato Goiano, o Goiás venceu o Jaraguá por 2-1. O Atlético Goianiense venceu em Tubiara por 2-0. Já o Vila Nova perdeu para o Goianésia também por 2-0. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá venceu a União Rondonópolis por 3-0. Campeonato Paraense, clássico Repá. O Remo levou a melhor e goleou o Paysandu por 4-2. Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense perdeu para o Cascavel por 2-1. Copa do Nordeste, o Altos venceu o Santa Cruz por 2-0. Salgueiro e CRB ficaram no 1-1.
e o Vitória bateu 13 por 3-1. Nesta segunda-feira, alguns jogos vão movimentar os estaduais pelo Brasil. Campeonato Carioca, o Flamengo encara a equipe do Madureira. Pelo Campeonato Gaúcho, teremos 2 clássicos. O Brasil enfrenta o Pelotas e o Caxias enfrenta a equipe do Juventude. E pela Copa do Nordeste, jogam Botafogo da Paraíba e Confiança. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. São 7h mais 54 e a gente fica por aqui. A todos, um ótimo dia e uma excelente semana. Obrigada a todos pela companhia, uma ótima semana. Até lá. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. 30 milhões